noite, igreja, graça e paz em nome do Senhor Jesus Cristo. Desejo a todos uma excelente noite e que a presença do Espírito Santo de Deus esteja trabalhando dentro de nós para recebermos mais informações do reino de Deus. Quanto mais maduros nós estivermos, mais o Senhor vai derramar. Eu me lembro de um versículo que está lá no Evangelho de João, e o Senhor Jesus diz assim para os seus discípulos: eu gostaria de falar-lhes mais, coisas mais profundas acerca do reino de Deus. Mas se eu falar agora, vocês não vão compreender, vocês não estão preparados. Então, quanto mais maduros, quanto mais experientes nós estivermos na presença de Deus, mais Ele vai derramar sobre nós. Isso é muito importante. Maior a maturidade, maior o ensinamento. Então, nessa noite, nós vamos subir mais um degrau da nossa maturidade espiritual. Vamos trabalhar a nossa mente, vamos trabalhar o conhecimento em cima das Escrituras. A nossa mente ela é muito interessante. Nas palestras anteriores, nós tivemos várias informações sobre a nossa mente. Mas a nossa mente ela é interessante pelo seguinte: a cada 17 segundos que você mantém um pensamento, ele vai trazer outro, ou seja, ele vai colapsar outro pensamento da mesma natureza. Aí se você mantiver por mais 17 segundos, ele vai puxar mais outro pensamento de mesma natureza. E assim por diante. Mas quando completar 68 segundos que um pensamento está trabalhando dentro da sua mente, aí ele já começa a trabalhar no universo quântico para a transformação da sua realidade. E isso vale para os dois lados. Se o seu pensamento for bom, maravilha. Mas se ele não for, ele já está colapsando para que a sua realidade não seja boa, mas seja de acordo com o seu pensamento. Então você deve sempre lembrar dos versículos básicos da Bíblia que estão nos evangelhos. O Senhor Jesus sempre dizia assim: crê que eu posso fazer isso na sua vida? Então, se era um cego, ele pedia visão, se era um doente, pedia a cura, mas ele sempre tinha essa indagação: você crê que eu posso fazer isso? Aí ele dizia: eu creio, Senhor, então faça-se conforme a sua fé. É como se esse versículo estivesse em todo o tempo pairando no universo. Então tudo que você acredita, ele vai dizer para você: faça-se conforme a sua fé. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque tem pensamentos, principalmente os pensamentos de preocupação. Os pensamentos de preocupação eles são pensamentos muito sérios, nós devemos prestar bastante atenção nisso. Porque um pensamento de preocupação, ele pode te derrubar, ele te tira de um estado mental agradável e te coloca às vezes até em depressão. Você vai para um quarto escuro, não vai querer sair de lá, vai se sentir derrotado, depende da amplitude do pensamento. Então nós temos que policiar muito bem a nossa mente em relação aos pensamentos. Porque nós trabalhamos em todo o tempo com a mente. O que é trabalhado na mente é o que vai fluir do coração. Na ciência, as ondas eletromagnéticas que acontecem no cérebro, na nossa mente, elas são fracas. Mas por onde que elas saem do nosso corpo para serem emitidas ao universo? Então nós temos o coração. As Escrituras Sagradas dizem assim: porque é de dentro do coração é que procedem os maus desígnios. Então disse Jesus: prostituição, os furtos, homicídio, avareza, a malícia, o adultério, ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. E também no Velho Testamento diz assim: porque é de dentro do coração do homem é que procedem as saídas da vida, quer sejam elas boas ou más. Então é do coração. Então o coração ele é um emissor 1000 vezes mais potente do que a mente a nível do eletromagnetismo. Então as ondas eletromagnéticas elas saem do coração, mas elas vêm da razão. Então o que você pensa é como se você tivesse um emissor de ondas, que é o teu coração. Então nós temos uma estrutura para emitir ondas no universo através dos nossos pensamentos. Então é muito perigoso. Tudo que você fica ali trabalhando na sua mente,
ele vai então atraindo outros pensamentos de mesma natureza. Se você tem uma preocupação com alguma coisa, você começa então a ficar pensando, puxa vida, aquela causa na justiça, mas se der errado, eu vou perder, vai acontecer isso, vai acontecer assim, dessa forma, e aquilo vai frutificando, frutificando, atraindo outros pensamentos de mesma natureza, vai compondo uma ideia grandiosa acerca da sua derrota. E isso é muito perigoso, porque quando ele estiver consolidado, você já está emitindo a tua crença em cima desse pensamento. Porque o pensamento negativo, ele também é uma crença. Se você acredita na derrota, o universo vai receber isso como se fosse um pedido de oração. Então o universo de Deus está preparado para qualquer atitude tua, para você ser recompensado. Então não interessa o que você faça, o que você fizer, você vai colher. É só lembrar daquele versículo do Novo Testamento que diz o seguinte: de Deus não se zomba, tudo aquilo que o homem plantar, isto certamente ceifará. Então nós sabemos que toda atitude nossa vai gerar um retorno. Para toda ação existe uma reação. Esse pensamento, ou melhor dizendo, isso aí é um princípio da física clássica, física de Isaac Newton. Então, para toda ação existe uma reação. Então nós sabemos que qualquer coisa que fizermos, nós teremos então um retorno de acordo com aquilo que fizemos. É assim também que funciona no universo espiritual, universo quântico. Então o que eu quero dizer para vocês? Que nós temos que trabalhar muito bem a nossa mente. Por isso que eu tenho batido nessa tecla do conhecimento, porque quanto mais conhecimento você tiver, e é um conhecimento sólido, não pode ser qualquer conhecimento. Porque se você colocar uma mentira falada muitas vezes na sua mente, ela vai se tornar uma verdade. Essa é uma estratégia que eu até disse que foi utilizada na Segunda Guerra Mundial. Era o propagandista de Hitler, tá? Joseph Goebbels. Ele que criou esse versículo satânico, uma mentira falada 1000 vezes se torna uma verdade. Então, se você tiver uma repetição de algo negativo e aquilo se fixar na sua mente, o que vai acontecer? Você vai entrar em colapso. Porque na psicologia existem nas nossas mentes portas chamadas janelas killer, ou seja, são portais assassinos. Por quê? Eu vou explicar. Porque a mente humana é assim, quando você fica muito preocupado em cima de alguma coisa, aquilo vai gerar um volume de ansiedade muito grande, e todas as saídas que você teria para aquela situação, elas são fechadas. Aquilo gera um pensamento exacerbado em cima da sua preocupação, que vai te levar ao estresse. Só para você ter uma ideia, o teu pensamento, ele atrapalha todo o funcionamento do teu corpo. Então os órgãos não vão funcionar direito. Você vai ter uma taquicardia, você pode ter aumento de pressão, uma hipertensão, você pode ter vários resultados negativos por causa de uma preocupação. A preocupação, ela é algo negativo. Por isso que o Senhor Jesus nos diz: não vos preocupeis com o que haveis de comer, com o que haveis de vestir, porque são os gentios que se preocupam com todas essas coisas. Aí ele até diz: vejam os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam, contudo vosso Pai Celeste os vestiu, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu tão bem quanto um deles. Então nós temos vários versículos ali que o Senhor Jesus está dizendo: tira a preocupação do seu entendimento. Porque se a preocupação estiver aí, vocês vão colapsar, um estrago no organismo muito grande. Porque tudo reflete. Já foi falado em outras palestras, a comunicação celular. Então, tudo que você pensa, tudo que está no teu estado emocional, ele vai irradiar por todo o seu corpo. Isso vai te prejudicar terrivelmente. Então, o que você deve pensar? Você deve pensar o seguinte: a minha mente só pode trabalhar coisas boas, coisas que edificam. Lembra do versículo de Filipenses? Portanto, irmãos, tudo que é santo, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então a própria Bíblia está dizendo em que você deve pensar. E quando a Bíblia diz, você deve respeitar, porque este livro não é brincadeira, este livro é a palavra de Deus.
Então, a sua mente ela tem que ser preservada. É algo que Deus lhe deu para que você venha zelar por ela, porque por ela você vai ter uma vida abençoada ou não, depende de você. Porque o poder da decisão, ele foi entregue para cada ser humano da face da terra. Ninguém pode violar o teu livre-arbítrio. Nem Deus, além dele poder, ele não vai fazer, porque ele disse que não iria violar o livre-arbítrio. Então ele não viola aquilo que ele aprova, porque Deus diz, eu sou o que sou. Então nós conhecemos o nosso Deus, o que ele falou ele não vai mudar. Então o nosso poder de decisão, ele está entregue às nossas mãos. E é muito importante nós tomarmos decisões sábias, porque senão nós vamos pagar por isso. Falando na mente, eu vou passar agora um vídeo, né? A gente vai alternando aqui durante essa palestra, é bom que vai ficar mais agradável para você assimilar. Nós vamos assistir um vídeo que vai nos mostrar o que acontece quando você fica trabalhando preocupação, notícias ruins, aquilo que te estressa, aquilo que te entristece. Então, quando a tua mente está negativa, está em cima de coisas negativas, esse reflexo no teu corpo, nós vamos assistir um vídeo agora e você vai entender como que funciona, você vai ver o perigo dos pensamentos negativos. Então vamos lá, vamos assistir o vídeo. A questão é que se nós somos capazes de ser saudáveis e jovens, por que nós ficamos doentes? Uma das razões mais importantes é o estresse. Eu irei mostrar agora como o estresse funciona, usando células e então pessoas. Então eu coloco células em uma placa de Petri e eu coloco o grupo em dois conjuntos. Em um conjunto eu coloco nutrientes na frente das células. Na outra eu coloco toxinas na frente das células. Eu coloco elas de volta na incubadora e eu volto depois de um tempo e tiro eles. Onde você acha que as células estão em cada experimento? Quando você volta, quando os nutrientes estão na placa, as células movem em direção aos sinais, como sinais positivos de crescimento. Mas quando toxinas estão no prato, as células movem para fora dos sinais negativos ameaçadores. Então, quando a célula vê algo que dá crescimento, elas movem para o sinal, com seus braços abertos para recebê-lo. Mas se as células veem toxinas, então o que elas fazem é, elas se movem para longe do sinal e se fecham completamente. Células não podem ser abertas e fechadas ao mesmo tempo. As células não podem se mover para frente e para trás ao mesmo tempo. A conclusão: as células podem estar em crescimento ou elas podem estar em proteção, mas elas não podem estar nos dois ao mesmo tempo. Então, resumidamente, as células movem para os sinais positivos quando elas estão em crescimento. Elas são atraídas para os sinais. E as células moverão para longe dos sinais negativos. Elas serão repelidas, mas elas estarão em proteção. Mas há sinais que não são positivos ou negativos. Eu chamo eles de músicas de elevador. Você entra no elevador, você não dança, mas você não fica doente. Mas a mesma coisa acontece em humanos. A mente irá perceber o ambiente, e se ela vê o que acredita ser uma ameaça, ela enviará um sinal para as células, dizendo a eles que o ambiente não é suportado. E o sistema é chamado eixo adrenal hipofisário da hipófise. O hipotálamo é a parte do cérebro que interpreta a percepção. Quando o hipotálamo vê o estresse, ele quer dizer para todo o corpo que algo está acontecendo. Então ele envia um sinal para a glândula pituitária, no qual é chamada a glândula mestre. Essa glândula envia sinais para 50 trilhões de células. Mas se for uma ameaça, ela enviará um sinal para a glândula adrenal. E o entendimento comum das glândulas adrenais é lutar ou fugir. Então as glândulas adrenais liberam hormônios do estresse no corpo. E a primeira coisa que o estresse e os hormônios fazem, e eu irei fazer uma frase do livro de psicologia que diz: os hormônios do estresse fazem com que o sangue vá preferencialmente para os braços e pernas. E por que a preferência por braços e pernas? Para que você possa correr ou lutar. Se o sangue está preferencialmente indo para os braços e pernas, onde estava o sangue antes de ir para os braços e pernas?
Ele estava nas vísceras. E qual é a função das vísceras? Crescimento, saúde, manutenção, ok? Então a lógica, se o sangue deixa a víscera, o que acontece com a sua capacidade de crescer e se manter? Irá acabar, e a razão é que quando você está em proteção, você para de crescer. Então, assim como uma célula única, todo o corpo está em crescimento ou em proteção, mas não os dois, não no mesmo tempo. Algumas pessoas pensam no crescimento de um bebê para uma fase adulta, mas todo mundo precisa crescer todos os dias. Mesmo se você tiver 100 anos de idade, você precisa crescer todos os dias. E a razão é que suas células estão morrendo todos os dias. Bilhões e bilhões de células, como revestimento do intestino, têm que ser substituído a cada 3 dias. Esse é o motivo pelo qual a quimioterapia é muito tóxica, porque a quimioterapia mata células em divisão, que são células cancerígenas ou células normais. Esse é o motivo das pessoas que estão em quimioterapia terem problemas com digestão e também perdem seus cabelos e eles não voltam, e a pele não cresce bem. Então, se os seus dias estão cheios de estresse, então você está colocando muitos hormônios no seu corpo, direcionando-os para lutar ou fugir. E esse é o motivo que você começa a ficar doente quando você está estressado, porque você não está substituindo as células em uma taxa normal. Agora, há outro importante efeito sobre o estresse. Quando os hormônios vão do hipotálamo para a hipófise e então para a glândula adrenal, eles substituem os hormônios do estresse. Como eu disse, os hormônios do estresse fazem com que o sangue saia do intestino para a periferia, porque os hormônios apertam as células do sangue no intestino fechado. E a função dos hormônios do estresse é pegar a energia do corpo e fazer tudo correr e lutar. Então os hormônios do estresse irão desligar as funções das coisas, que não serão precisas em lutar ou fugir. Um dos mais importantes usos de energia no corpo é no sistema imunológico. E agora pense nisso, a lógica. Vamos dizer que você tem uma infecção bacteriana e você tem diarreia. E um leão está te perseguindo. O quanto de energia você deveria colocar em lutar nessa infecção? E o quanto de energia você deveria colocar em fugir do leão? Esqueça o sistema imunológico, porque se o leão comer você, então a bactéria é problema dele. Então o problema é esse. Hormônios do estresse desligam o sistema imunológico. E o significado é: cada um de vocês, nesse exato momento, está infectado com quase todas as doenças e germes que um humano tem. Nesse momento, se eu pegar um exemplo de sangue, eu irei mostrar que todos vocês têm vírus e bactérias e parasitas no corpo. E você pode dizer: bem, se eu estou infectado, então por que eu não estou doente? Porque o seu sistema imunológico está trabalhando devidamente e ele suprirá esses parasitas e germes. Mas no momento que você começa a desligar o sistema imunológico, então esses organismos começarão a crescer novamente. Então a ideia de você pegar uma doença não é verdadeiramente verdade. Você já tem essa doença. Os médicos chamam esses germes e parasitas de organismos oportunistas. Então, se você está estressado e você desliga o seu sistema imunológico, então você dá a esses organismos a oportunidade para então fazer a doença prosperar. E ainda, quando nós temos algumas dessas doenças, nós vamos para o médico e eles nos dão drogas para matar os germes e bactérias. Bem, isso é muito útil se a doença está indo muito rápido. Esse não era o problema em primeiro lugar. O problema foi o estresse que desligou o sistema imunológico. Então, para se curar, ok, tratar a doença, mas também tratar o estresse. Então, agora nós temos dois problemas com o estresse. Ele desliga o crescimento e ele desliga o sistema imunológico. Há um terceiro problema, no qual eu chamo ele está adicionando mais estresse. Quando você está em lutar ou correr, você pensa que você usa o seu raciocínio consciente ou um comportamento de reflexo? Você usa o comportamento de reflexo. Então, muito importante, escute. Os hormônios do estresse, eu disse antes, apertam as veias do sangue no intestino, fazendo o sangue ir para a periferia. Mas quando os hormônios do estresse vêm para o corpo, eles também vão para o cérebro e eles apertam as veias do sangue na frente do cérebro, onde a consciência está, para impulsionar mais sangue para trás por comportamento de reflexo. Isso significa que quando você está estressado, você é menos inteligente. E pelo meu exemplo, eu te dei as pessoas dos Estados Unidos, e a razão é que o governo sabe disso.
E desde o 11 de setembro, eles mantêm na mídia, nos jornais, nas televisões, mais estresse, e o resultado é muito importante. E a importância é a seguinte: desde o 11 de setembro, todo ano, as companhias farmacêuticas têm feito 20% a mais de faturamento todo ano. Em 5 anos, um faturamento 100% maior vendendo drogas. Então é importante perceber que o estresse afeta você em diferentes níveis, mas em todos eles resultam em desligar a sua vida. Agora o problema é, quando nós estamos nessa direção, em proteção, nós desligamos o crescimento, e é aí que a doença começa. Então, quando nós estamos nesse lado da escala, a proteção leva a doenças e crescimento leva a bem-estar. E eu disse, o que causa essa doença? A resposta é o estresse. Agora aqui está o problema que as pessoas não percebem. Se eu apenas remover o estresse da minha vida, aonde eu estou na escala? No 0. Se você quer o bem-estar, não é apenas ficar na ausência de estresse. Você precisa da alegria e do amor para crescer. Então, se você está em um lugar no meio, você não está num real crescimento e no bem-estar real. Então, o estresse sozinho não é o problema. O que nós precisamos é de mais amor, mais vida e mais felicidade. Gostaram do vídeo? Então eu quero dizer para vocês um pensamento muito inteligente de um filósofo americano chamado Napoleão Hill. Ele diz o seguinte: se os teus pensamentos te sabotam, lembre-se que a diferença entre o vencedor e o derrotado é a maneira de pensar. A vitória é um direito de todos. Então, quando você vê um pensamento desse, esse homem estudou mais de 100 homens considerados os vencedores de grande porte do mundo, né? Se fosse hoje, seria, por exemplo, Bill Gates e vários outros empresários de sucesso. Então, eles foram analisados criteriosamente. O comportamento, o que eles pensavam, como que eles conseguiram criar a fortuna começando do 0. E a diferença que ele encontrou foi a forma de pensar. Tudo começa no pensamento. Se vai fazer um projeto de engenharia, primeiro você começa a pensar o que você quer criar para depois começar a traçar linhas no papel. O pensamento é a fonte de tudo, diz o Sigmund Freud, que descobriu a psicanálise. Ele diz o seguinte: os pensamentos são o ensaio da ação. Então, até um assalto a banco ele tem que ser planejado, embora as pessoas vão colher por isso, mas ele é planejado antes da sua execução. Tudo começa pelos pensamentos. Então nós temos que guardar a nossa mente. Eu me lembro que um homem disse assim, que o maior campo de batalha ele tem a dimensão de 1 palmo por 1 palmo, ou seja, é o tamanho certinho da nossa cabeça. Ali está o campo de batalha. É aqui na mente que nós vamos decidir se vamos vencer ou se vamos ser derrotados. É na mente que nós vamos determinar quem somos, é na mente que nós vamos determinar a cura ou permanecer doentes, e assim tudo na mente vai ser elaborado para ser executado. Sabendo disso, nós cristãos devemos então preservar a nossa mente, porque ela é a fonte de todas as decisões. É na mente que nós vamos utilizar a razão, os sentimentos, as emoções, tudo trabalha na mente. Então, nós não devemos nos preocupar, porque, conforme vocês assistiram no vídeo, a preocupação é um pensamento nocivo e ele vai atacar a sua própria vida. Você vai dar, na verdade, um tiro no pé. E nós não estamos aqui para trabalhar a derrota, e sim a vitória. Nós nascemos de famílias diferentes, eu já disse isso. Cada meio é diferente um do outro, porque as famílias pensam diferentes, as famílias às vezes vêm de localidades diferentes, tiveram criações diferenciadas, então nós temos que pensar em tudo isso. A palavra de Deus diz o seguinte: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então Deus ele está nos ensinando, ele está nos mostrando o caminho. E a Bíblia também diz que o Senhor Jesus disse assim:
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, ele não disse eu sou um caminho, ele disse artigo definido o, ou seja, o único caminho. Então, através dele, para ele, são todas as coisas. Então, nós sabemos que através dele, nós estamos no Pai. Através dele, nós estamos na vida abundante. Através dele, nós somos curados. Através dele, nós temos a vida eterna. Através dele, as portas se abrem. Através dele, o impossível se faz verdadeiro e realizado nas nossas vidas. Tudo através dele. A obra do Calvário ela é muito mal interpretada no meio dos cristãos. A obra do Calvário é de uma dimensão incrível. Abrem-se tantas portas que quando nós falamos, muitos nem acreditam. Nós temos que quebrar essas crenças limitantes, porque a religiosidade é isso. É o pensamento pobre e é uma interpretação como se fosse verdadeira e de forma repetida, e ela cai no coração dos homens e levam os homens à derrota. Então nós não podemos lançar crenças limitantes, porque se ela não é embasada na verdade, ela cria uma limitação, porque você vai acreditar naquilo. Se você acreditar que não pode, você não vai conseguir mesmo. Porque o subconsciente ele vai emitir esse pensamento de derrota e você vai colher a derrota, isso é certo. De Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem plantar, isso certamente se fará. Vocês devem guardar, fala esse versículo 20 vezes por dia, mas guarda isso no coração de vocês, porque esse versículo é sério. Não pode ser quebrado. A palavra de Deus é inviolável. São princípios eternos. Nada nem ninguém, nem pastor, nem papa, nem filósofo, nem cientista, ninguém pode violar a verdade de Deus. Então nós sabemos que o nosso Deus, ele diz, eu sou o que sou. Então ou nós nos adequamos a ele, ou então permaneceremos derrotados. E o que você quer nessa noite? Eu tenho certeza que você não quer ser um derrotado ou uma derrotada. Por isso que Deus preparou essa noite maravilhosa para que nós tenhamos a libertação. E a libertação ela vem através da mudança do estado de consciência. Por quê? Conhecer a verdade é ter a verdade intimamente decifrada no nosso estado de consciência. Então, se eu conheço a verdade, significa que eu sou liberto. Então vamos nos aprofundar, vamos conhecer essa verdade. Quanto mais rápido nós conhecermos a verdade, mais rápido nós seremos vitoriosos. Conhecer não é somente ler, não é somente ter ouvido falar. Conhecer é ter um relacionamento íntimo com a verdade, é se adequar aos seus princípios e lançá-la no subconsciente como a verdade que ela é. Porque nós já lançamos os paradigmas durante a nossa vida inteira. E o que nós colhemos com isso? Nada. Então, nessa noite, nós vamos lançar no nosso subconsciente, através do nosso estudo que muda o nosso estado de consciência, e nós então seremos transformados. É isso que Jesus está falando. Isso é nascer de novo. Nascer de novo, ou seja, eu pego aquele programa velho, ou seja, os princípios que regiam a minha vida, lanço fora e vou instalar os novos. Quais são os novos? A palavra de Deus, os princípios do universo. Tudo isso nós estamos utilizando a ciência, estamos usando a história, a paleontologia, a arqueologia, estamos usando a própria palavra de Deus, para que isso facilite e que isso entre na nossa mente e nós viveremos por ela. Então o justo viverá por fé. Fé em quê? Na palavra, em Deus, no Criador. A nossa fé ela é ampla, ela é transformadora. Ela nos tira do opróbrio e do pó e nos faz assentar entre os príncipes. Isso é transformação. Então não vamos ficar estagnados na mesmice, porque quando nós estamos estagnados, nós estamos então emitindo um sinal no universo. E como o próprio Senhor Jesus Cristo diz, pelos frutos os conhecereis. É só nós olharmos os nossos frutos. Nós estamos crescendo? Nós estamos melhorando a cada dia? Não, estamos na mesmice? Então significa que nós estamos estagnados. Isso Deus não quer. Nós temos que sempre desenvolver, sempre caminhar a mais, subir sempre um degrau a mais. Toda vez que nós olhamos para trás, nós estamos vendo que estamos melhores. Por quê? Porque houve então um crescimento, ou seja, fomos aperfeiçoados. A palavra de Deus diz o quê?
para que todos cheguem ao arrependimento e à estatura da varonilidade perfeita. O que Deus está dizendo? Está dizendo que existe um quadro de desenvolvimento. Ele não está dizendo que nós vamos estagnar, ele está dizendo que nós vamos ter uma ordem crescente de aperfeiçoamento. Ou seja, à medida em que o tempo passa, nós estaremos melhor do que ontem. Então guarde isso. Ninguém anda descendo, todo mundo tem que andar subindo, porque a escala é crescente, não decrescente. Nós estamos para o alto e não para baixo. Crescer é um direito de todos. Deus já fez o teu sacrifício. A obra do Calvário foi concluída integralmente, não falta nada. Tudo o que falta é a nossa parte. Muitas pessoas passam a parte deles para Deus. Não, Deus já fez tudo. Não precisamos nem cobrá-lo, na verdade. Nós só precisamos fazer a nossa parte porque Ele vai reagir com a nossa ação. Eu me lembro uma vez, eu já até comentei isso com os irmãos em palestras passadas, que um pastor disse assim: Deus não age. Eu creio que todo mundo na hora assustou. Ele reage. Ele reage às nossas ações, ele reage às nossas orações. O passo de convicção, ele vai reagir. Então, se não existe o degrau, mas dentro de você existe o degrau, você vai pisar, porque Deus vai materializar aquilo que você crer. Então, nessa noite, nós vamos crer em cima dos princípios verdadeiros. E como resultado, como fruto de tudo que nós estamos fazendo, de todas essas palestras, o que nós vamos crer? Nós vamos crer no seguinte, que a verdade nos liberta. Os grilhões do fracasso foram quebrados. As amarras da derrota foram destruídas. As cadeias da pobreza foram despedaçadas. O jugo foi despedaçado. Então é isso que nós devemos pensar. Deus tem para nós a unção que despedaça o jugo. Se você crê de todo o teu coração, isso vai acontecer. Porque Ele mesmo disse, tudo que pedirdes em meu nome, crendo que já recebestes, recebereis. Então você vai trazer tudo para o presente. Eu estou falando novamente nessa palestra, no presente. Isso é para você não esquecer. Porque senão você vai lançar no futuro. Quem sabe lá na frente um dia. Não, é aqui e agora. Então você crê agora. Você é vencedor agora, porque você vive na linha do presente. O passado já se foi. O amanhã não chegou, você está no hoje. Quando o amanhã chegar, ele é hoje. Porque se ele é amanhã é porque não chegou. Então não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã Deus trará os teus cuidados. Nessa noite você vai se preocupar com o dia de hoje. Aquilo que você plantar hoje é o que você vai colher amanhã. E quando você chegar amanhã, o amanhã já se transformou no hoje e você vai lançar pérolas novas no seu subconsciente. E no outro dia você vai colhê-las multiplicadamente. Isso é a palavra de Deus. Isso é o poder da multiplicação de Deus. O universo ele é potencialmente próspero. Nós olhamos na natureza, é muito interessante. Se você pega, por exemplo, uma semente de laranja, escolhe uma terra boa e a planta, ela vai crescer, vai se tornar uma árvore e quando ela estiver madura no tempo certo, ela vai dar frutos. E ela não vai dar uma laranja porque você plantou uma semente. Ela vai dar centenas de laranjas. Então você pode observar que tudo que você planta dá frutos multiplicados. Então ninguém planta uma semente para colher um fruto. Todos nós plantamos uma semente para colher centenas de frutos. Guarda isso no teu coração. Nós não estamos aqui para comer migalhas. Nós estamos aqui para sentar à mesa, porque a mesa que Deus colocou nessa noite são para os filhos. Guarde bem essa palavra. No reinado de Davi, ele fez uma oração muito interessante. Vocês vão abrir comigo para acompanhar essa oração que ele fez. Nós vamos ver um versículo só, tá? Presta bem atenção. 1 Crônicas, capítulo de número 29, versículo de número 18. Então, 1 Crônicas 29, 18. Nós vamos ler este versículo. Veja bem o que diz as Escrituras. Ó Senhor, Deus dos nossos pais Abraão, Isaque e Israel, conserva por toda a eternidade no coração do teu povo esta generosidade e estes pensamentos justos,
e encaminha o coração deles para ti. Essa foi uma oração muito sábia de Davi. Ele está dizendo, olha, trabalhe o coração deles. Que os pensamentos deles sejam pensamentos limpos, pensamentos justos, pensamentos agradáveis. E conduza eles para ti. Não tem oração melhor do que essa. Porque esta oração é uma oração que vai transformar vidas. Levar as vidas à presença do Criador. Falando em presença do Criador, nós estamos trabalhando evidências bíblicas, ou seja, são provas científicas, arqueológicas, às vezes paleontológicas ou históricas, mas sempre nós estamos usando esses recursos para comprovar que a palavra de Deus ela é verdadeira. Então nós estávamos falando sobre o dilúvio, nós mostramos as fases do dilúvio, mostramos como tudo ocorreu. E hoje nós vamos falar um pouco, isso também vai marcar o teu coração, porque quando eu fiquei sabendo dessa passagem bíblica se tratando de evidências científicas, ou seja, ciência dizendo, olha, isso é verdade, nós conseguimos provar. Foram então as duas cidades de Sodoma e Gomorra. Elas foram destruídas. Deus lançou fogo e enxofre, destruiu duas cidades. Para vocês entenderem melhor, quando Deus chamou Abraão, ele então partiu para Canaã, houve a divisão entre Abraão e Ló, porque estavam tendo conflitos entre os pastores de ambos, e Ló escolheu as Campinas Verdes, aquelas cidades que eu disse, Sodoma e Gomorra. E Abraão ele foi para o outro lado, porque era o que eles haviam combinado. Só que Abraão não escolheu pelos olhos, ele escolheu pela promessa. Ou seja, Abraão sabia que aonde ele estivesse, ele seria abençoado. Se ele estivesse na terra seca, aquela terra seria transformada pela promessa que estava dentro dele. Se ele fosse para uma terra rochosa, aquela terra também seria abençoada porque a promessa estava dentro dele. Abraão é um exemplo de homem que não anda segundo as circunstâncias visíveis, mas ele anda segundo aquilo que ele crê, aquilo que está do lado de dentro. Então, tudo que está do lado de fora está de acordo com o lado de dentro. Nós já comprovamos isso nas palestras anteriores. O que está dentro é o que está fora. Então nós sabemos que não devemos preocupar com aquilo que estamos vendo, mas sim com aquilo que estamos crendo. Então Abraão escolheu a terra boa e Ló escolheu a terra ruim. Então eu vou ler a passagem bíblica aqui agora, que vai falar então da destruição de Sodoma e Gomorra. Depois vocês vão entender melhor isso aí, por que eu estou ressaltando Sodoma e Gomorra. Então presta bem atenção na palavra de Deus. Vocês agora vão acompanhar comigo nas Escrituras, no livro de Gênesis, capítulo de número 19, a partir do versículo de número 24. Esse pequeno trecho da palavra de Deus, ele relata a destruição de Sodoma e Gomorra. Eu quero que vocês me acompanhem dentro desse texto, porque nós vamos trabalhar evidências científicas aqui. Mas eu vou mostrar também um vídeo que comprova a destruição de Sodoma e Gomorra. Mas prestem bastante atenção na palavra de Deus. O Senhor, o próprio Deus, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu completamente aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes da cidade e toda a vegetação ao redor. Contudo, a mulher de Ló olhou para trás e imediatamente transformou-se numa estátua de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado na presença de Deus. E contemplou as cidades de Sodoma e Gomorra, assim como toda a planície. E o que viu foi uma densa fumaça que subia da terra, como fumaça de uma fornalha. Preste bastante atenção. A Bíblia está dizendo que quando o Senhor enviou anjos para dizer: Ló, sai daí, porque eu vou destruir essa cidade com fogo e enxofre dos céus.
E aqui, logo depois, nós temos a narrativa, que nós acabamos de ler, que houve essa destruição. Mas isso, para o incrédulo, é um prato feito. Como é que eu vou saber se isso aqui é verdade? Então nós que nascemos principalmente em lares que não são lares de pessoas cristãs, nós vamos ter então no nosso subconsciente outras informações gravadas como verdade. E para quebrar isso que está no subconsciente, nós entramos com fato. Porque contra fato não há argumento. Quando você raciocina em cima de um fato, imediatamente você vai fazer o quê? Uma analogia. Puxa vida, agora eu tenho a prova. Então quer dizer que aquilo que está escrito é verdade. Isso vai direto para o seu subconsciente. E como é uma informação da palavra de Deus, no dia da adversidade, você vai emitir no universo uma resposta inconsciente, e essa vai fazer o seguinte: ela vai transformar a sua realidade negativa em uma realidade positiva, porque você não tem mais a crença limitante. A sua crença, ela é verdadeira, ela é verídica, ela é fiel. E quando ela é fiel, ela vai emitir esse resultado de fé no universo. E o universo está preparado por Deus para reagir em favor daqueles que creem nele. Então nós vamos assistir agora um pedaço de um vídeo que vai mostrar evidências sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Nesse vídeo vocês vão observar o seguinte, que um historiador, ele descobriu que realmente existiu a cidade de Sodoma e Gomorra. Ele fez escavações e viu que havia ali uma cidade. E uma observação que ele faz no vídeo é que estavam totalmente destruídas. E ele encontra também amostras de enxofre, mas um enxofre diferente, muito puro, que não é encontrado na natureza. Então assista o vídeo e nós voltamos logo depois.
Viu como é verdadeira a palavra de Deus? Viu a ciência comprovando? Vocês viram que o enxofre que eles encontraram era um enxofre diferente do que tem aqui na Terra. Então você pode entender que se esse enxofre não encontra em lugar nenhum, e só encontra em Sodoma e Gomorra, que foram destruídas pela palavra de Deus, então significa que esse enxofre ele é diferente, ele veio do céu. Ele veio da palavra de Deus. Por que ele é diferente? Porque Deus está deixando um vestígio de que a palavra dele é verdadeira e fiel. Então você já começa a ficar mais despreocupado. Puxa vida, eu estou investindo a minha vida no caminho certo, que é o Senhor Jesus. Eu estou investindo a minha vida em algo que verdadeiramente é sólido e é fiel. E eu vou colher benefícios disso tudo. Então, essa palavra, essa palestra de hoje, toda rica em detalhes, isso é para você eliminar as preocupações. Você vai se despir dos maus pensamentos. Porque quando você julgar os maus pensamentos fora, os frutos deles também morrem. Então, se você tira a causa, ou seja, a causalidade, você tira também a consequência. Lembra que o Senhor Deus falou no Velho Testamento que a maldição sem causa não se cumpre. Então, se não tem causa, a maldição não tem consequência. A causalidade é nula, porque não existe. Agora, se ela tem causa, a consequência é certa. Então nós vamos tirar uma das causas, que é o quê? São os maus pensamentos. Então nós vamos jogar isso fora, essa causalidade vai deixar de existir. Então todos os seus frutos ou as suas consequências desaparecerão. Leia comigo agora no livro de Colossenses, no capítulo de número 3, no versículo de número 5. Veja bem o que Paulo está ensinando aos colossenses. Presta bastante atenção. Sendo assim, fazei morrer tudo o que pertence à natureza terrena, a imoralidade sexual, impureza, paixão, vontades más e a ganância, que também é idolatria. Versículo de número 6. É por causa dessas práticas malignas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Por que eles vivem na desobediência? Porque o que está dentro deles não está de conformidade com a palavra de Deus. Então, o que acontece? Que não houve um novo nascimento, não houve a substituição de todos os seus princípios que eles tinham como verdade, ou seja, as crenças limitantes, os pensamentos malignos, eles ainda estavam lá. E quando você mantém essas coisas no seu inconsciente, você não vai obedecer à palavra de Deus. Por quê? Porque 95% de você está sendo regido por leis mentirosas. Então, quando nós tiramos as leis mentirosas e instalamos no nosso subconsciente as verdades de Deus, 95% da nossa vida, então, vai partir em direção ao único caminho que é Jesus. Então você tem 5% de racionalidade, que é essa pessoa que pensa, eu vou ao trabalho, hoje eu vou à igreja, eu devo fazer isso, eu não devo fazer aquilo. O seu racional, 5%. 95% do inconsciente. Você vai deixar esses 95% julgado às traças e ao pó? Não. Você vai limpar, você vai fazer uma limpeza no seu inconsciente e vai colocar coisas novas. Tira a miséria e coloca a vida abundante. Tira a doença e coloca a saúde. Tira a tristeza, a angústia, a depressão e coloque a alegria, a satisfação e a gratidão. Aí nós vamos mudar totalmente o nosso estado mental. Por quê? Porque nós fizemos uma limpeza. Houve então transformação do seu ser. Agora você está alinhado com a palavra de Deus. Porque enquanto ficar desalinhado, mesmo que esteja dentro da igreja, vem sobre estes a ira de Deus. Porque não é um reino de aparência, é um reino de realidade. Nós não vamos viver de aparência.
nós vamos viver daquilo que nós somos do lado de dentro. E isso vai corresponder do lado de fora. Nós já analisamos isso nas Escrituras. Então nós temos o quê? Nessa noite, todas essas informações, elas estão indo para o meu inconsciente. E eu vou estar sempre meditando. Então quando você estiver lendo ali, ou então meditando na hora de dormir, lembra dessa passagem. Puxa vida, eu vi lá naquele vídeo amostras, provas que Sodoma e Gomorra foi destruído verdadeiramente. Então isso vai entrar dentro de você, porque você vai saber que Deus é verdadeiro e fiel. Aí você vai lembrar também do vídeo que eu fiz a palestra, que você assistiu na palestra anterior, sobre a veracidade do dilúvio. Então você vai dizer assim, puxa vida, se eu sou cristão e esse vídeo é todo verdadeiro, então significa que a minha vida está pautada nas promessas de Deus, porque eu estou de acordo com elas. Aí a sua vida vai ser transformada. Mas você tem que entender que as verdades elas não podem ser esquecidas. Você vai provocar uma repetição. Você vai estar sempre analisando a palavra de Deus, conforme o Senhor Jesus nos ensinou. Examinai as Escrituras. Josué disse o quê? Não cesse de falar do livro da lei, antes medite nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar os teus caminhos e serás bem-sucedido. Aí você vai lá em Deuteronômio, capítulo de número 28, está escrito que se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e guardar todos estes mandamentos que hoje te ordeno, certamente estas bênçãos te seguirão e te alcançarão. Então você tem tudo ao seu favor. É só você se alinhar com as Escrituras. Eu não estou aqui defendendo uma filosofia minha, eu não estou te passando nada do que é meu. Quando eu nasci, a Bíblia já estava escrita há muitos anos. Então eu só estou passando as coisas escritas, as coisas do Pai, para você se tornar um filho abençoado em todos os teus caminhos. Guarda isso no teu coração. A palavra de Deus, ela muda a tua realidade. Ela transforma o teu interior. Então você vai receber fé, convicção, por ouvir e ouvir e ouvir e ouvir a palavra de Deus. É assim que acontece, disse Paulo. A fé vem por ouvir. E você está ouvindo o quê? A palavra de Deus. Nós não estamos falando de outra coisa nessa noite. Nós estamos falando da palavra de Deus. Quando nós não estamos falando dela, estamos falando das evidências de que elas são verdadeiras. Então, tudo está girando aqui em torno da palavra do Criador, para que você tenha uma vida abundante. Então, o meu desejo aqui, como o palestrante dessa noite, é que você tenha a vida transformada. Isso eu. Agora imagina Deus, que já construiu toda essa mecânica quântica e disponibilizou em Cristo para que você pudesse transformar a tua vida nela. Então, guarda isso no teu coração. Guarda isso porque todas estas coisas são verdadeiras e fiéis. E você nunca mais vai ser o mesmo. A cada dia que você ouvir a palavra de Deus, seja pronunciada por mim ou por qualquer pessoa, tudo que é verdadeiro e fiel vai transformar a sua vida. Depois de tudo isso aí que nós estamos estudando, eu gostaria de falar um pouco sobre a vida do apóstolo Paulo. Isso vai nos ajudar a levar uma compreensão de excelência acerca do nosso interior, acerca do nosso conhecimento de si mesmo. Então presta bastante atenção. O apóstolo Paulo ele nasceu aproximadamente no 5º ano da era cristã. Então 5 anos depois de Cristo nasceu o apóstolo São Paulo. Ele era um membro de uma família de judeus ortodoxos, ou seja, eles tinham como se fosse uma seita, uma religião. Eles tinham o costume de desenvolver a retórica em cima da lei mosaica, para que verbalmente anunciasse a lei de Deus. E o apóstolo São Paulo, ele foi então levado para Jerusalém na sua adolescência, e ele foi treinado então a dar continuidade nesse sistema religioso.
Só que esse sistema religioso ele não era alinhado com as Escrituras. Tanto nós podemos ver que o Senhor Jesus repreendia sempre os fariseus, dizendo: raça de víboras, vocês ficam na porta do reino de Deus, não entram e não deixam ninguém entrar. Em todo o tempo você via o Senhor Jesus repreendendo o farisaísmo. Então, na verdade, Paulo ele foi criado dentro dessa religião. E o que aconteceu? Quando ele estava a caminho de Damasco, ele então recebeu aquela revelação divina através de um encontro com Cristo. Ele cai do cavalo. E ele então entendeu pelas mãos de Deus que ele estava perseguindo aqueles judeus que estavam falando sobre o Messias. Então ele estava perseguindo o próprio Cristo, ou seja, o corpo de Cristo. Então ele teve os olhos abertos. E ele viu que o que ele estava fazendo era totalmente errado. E Paulo então passa por um dilema extremamente delicado. Ele tem uma guerra dentro dele. Eu gostaria que vocês abrissem comigo nas Escrituras agora, no livro de Romanos. Vocês vão abrir ali no capítulo de número 7, e nós vamos ler alguns versículos a partir do versículo de número 14. Vocês vão entender que Paulo estava falando de algo que estava acontecendo dentro dele. Por isso que eu disse que é necessário que nós conheçamos o nosso interior. Paulo teve esse dilema, até identificar que ele tinha um problema. Então ele identificou que ele precisava de uma transformação. Vamos ler comigo. Diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, este faço. Então, nós podemos observar em todo o tempo que ele está dizendo que tinha algo dentro dele. Pois o querer o bem está em mim, não porém efetuá-lo. Então, eu quero, mas eu não consigo. Então, algo dentro dele estava impedindo ele de servir a Deus. Então é onde eu digo, não adianta fazer parte do rol de membros, não adianta você mudar a aparência, não adianta você fazer estudos das Escrituras se você não transformar o seu interior através da renovação da mente. Então ele mesmo sofreu tudo isso. E no final ele disse o quê? Portanto, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-os pela renovação da vossa mente. Então ele teve que fazer uma renovação, porque enquanto ele não fez a renovação, ele tinha um dilema, ele tinha uma guerra dentro de si mesmo. Ele dizia, pois o querer o bem está em mim, não porém efetuá-lo. Eu quero, mas eu não consigo. Eu quero, mas 95% do inconsciente não deixa. Eu tenho vontade de ser assim, mas tem um negócio dentro de mim, é um pecado, porque ele não deixa eu servir a Deus. Mas aonde o pecado estava? Onde essa informação contrária à palavra de Deus estava armazenada dentro de Paulo? Estava armazenado no inconsciente. Por quê? Porque ele recebeu a repetição de um sistema religioso falho, ele tinha aquilo como verdade. E aquilo não transformou a vida dele. E tanto é que ele tinha dificuldade em fazer o bem. Então, ele teve que passar por uma renovação mental, a qual ele nos indicou no próprio livro de Romanos. Então nós entendemos agora o segredo. O segredo é que nós precisamos mudar a nossa mente para que o nosso coração venha a emitir aquelas ondas poderosas eletromagnéticas no universo quântico, o qual transformará a nossa realidade em uma realidade positiva. Então tudo que vocês podem observar está na mente de Paulo. Ele está guerreando contra si mesmo. Ele está guerreando contra uma vontade que era mais forte do que ele. Que ele dizia assim, eu quero fazer o bem, mas aí aquela vontade maligna dizia para ele, você não vai fazer. Então ele ficou nesse dilema e não conseguiu resolver enquanto ele não nasceu de novo. Então nós vamos zerar
Nós vamos apagar tudo aquilo que nós aprendemos que não está de conformidade com a lei de Deus. E nós vamos então inserir as informações poderosas que Deus nos disponibilizou através da sua palavra. Diante de tudo isso que nós acabamos de analisar da vida de Paulo, o que nós podemos tirar de tudo isso? Nós podemos tirar o seguinte, que Paulo estava dizendo que enquanto ele não substituiu dentro de si aqueles pensamentos, aquelas crenças limitantes que ele tinha do judaísmo ortodoxo, enquanto ele não tirou aquilo das raízes do seu interior, a vida dele não foi transformada. Mas presta atenção, porque ele mostrou o problema, mas ele também mostra o que aconteceu com ele depois da renovação mental. No mesmo capítulo de número 7, vocês vão retornar um pouquinho ali para o versículo de número 5 e 6. Eu vou ler para vocês, prestem bastante atenção o que Paulo está dizendo aqui. Porque quando vivíamos, segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. O que Paulo acabou de dizer? Paulo disse que, enquanto ele estava com aquelas informações do judaísmo ortodoxo, aquilo operava nos seus membros a fim de frutificarem para a morte. Mas depois ele fala no versículo de número 6, agora, presente, hoje, porém libertados daquilo que estávamos sujeitos. Então significa que o nosso passado, ele nos sujeitava à miséria, ele nos sujeitava à enfermidade, ele nos sujeitava à pobreza. Então nós sabemos que esse passado se foi. Aí ele entra com agora, porém libertados daquilo que estávamos sujeitos. Nós vivemos em novidade, em cima de coisas novas, em cima do novo. Porque o reino de Deus sempre te dá conhecimento novo. Ele sempre abre uma porta, uma dimensão mais profunda do conhecimento para você entrar nela. Então, agora, nós estamos vivendo em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Por que ele está dizendo caducidade da letra? Porque o que ele ainda acreditava eram cláusulas da antiga aliança. E Hebreus diz o seguinte, que se a antiga aliança fosse perfeita, não seria necessário estabelecer uma nova. Então, portanto, Paulo está nos anunciando o seguinte, que nós estamos sendo regidos pelas novas leis, a lei da aliança de sangue com Cristo, aquelas coisas do passado, aquelas leis mosaicas, aquele estilo religioso farisaico, aquilo é lei caduca, aquilo são princípios que não funcionam mais. Existem coisas novas, existe uma nova aliança. Não que nós estamos condenando toda a lei, muito pelo contrário, Jesus Cristo não veio revogar a lei, mas ele veio fazer cumpri-la. De que modo? Trazendo a renovação mental, fazendo com que nós nasçamos de novo, que sejamos novas criaturas, conforme Paulo diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas do passado, do judaísmo ortodoxo, já se foram, eis que tudo se fez novo. Então, o propósito nosso de estarmos aqui essa noite é fazer tudo novo, é fazer tudo diferente, é escrever uma nova história, é lançar no mar do esquecimento tudo aquilo que nós tínhamos aprendido. Agora entrou novidade de vida, agora entrou novidade do Espírito Santo. Nós vamos viver uma nova vida, uma nova realidade, um novo nascimento. É isso que Jesus veio trazer. Ele veio trazer mudança de mente e mudança de coração. Vida nova, mudança nova. É isso que nós temos que viver. Como nós podemos observar então, tudo está apontando para os tefilins. Tudo que nós aprendemos, tudo que nós estamos recebendo de Deus, está apontando para os tefilins. Mas o que é isso, pastor? Vocês vão abrir comigo para encerrar. Nós estamos agora no fim da nossa palestra, mas nós vamos fechar com chave de ouro. Nós vamos lá para o livro de Deuteronômio, no Velho Testamento, no capítulo de número 6, no versículo de número 7.
Agora nós vamos entender. Tudo agora na palavra de Deus está fazendo conexão, está fazendo sentido. Então nós vamos fechar agora em Deuteronômio a partir do versículo de número 7, no capítulo de número 6. Prestem bastante atenção. Tu ensinarás com todo zelo e perseverança a teus filhos. Conversarás sobre as Escrituras quando estiveres sentado em tua casa, quando estiveres andando pelo caminho, ao te deitares e ao te levantares. Também atarás estas palavras como um sinal na tua mão e em teu braço, e as prenderás à tua testa como tefilim. Tefilim, eu disse que significa filactério. Filactério era uma caixinha que eles prendiam no braço ou na testa e continha um pedaço da palavra de Deus muito importante. Mas vamos continuar lendo aqui. O último versículo, versículo de número 9. Tu escreverás as palavras do Senhor nos umbrais da tua casa, e em teus mesuzotes, ou seja, em teus portões. O que Deus está nos alertando com Deuteronômio 6, a partir do versículo de número 7? Ele está dizendo o seguinte: existe uma grande necessidade de que estas palavras estejam dentro do subconsciente do meu povo. Então vocês vão passar isso para os seus filhos. E assim a palavra de Deus deve ser sempre comentada, sempre falada, sempre lida, para que isso entre no nosso inconsciente e nós venhamos a viver uma renovação mental. E assim nós vamos ter vitória. Então, a partir de hoje, eu tenho certeza que você compreendeu profundamente as Escrituras. E nós vamos estar trabalhando nisso. Nós vamos mostrar provas que Moisés atravessou o Mar Vermelho. Tem muita coisa pela frente. Então, você esteja sempre conosco nessas palestras, porque estas palestras estão falando de Deus. É a palavra de Deus. Guarda isso. Nós estamos agora com um horário um pouco avançado, mas eu agradeço a todos vocês por estarem comigo aqui, compartilhando da palavra de Deus. Para mim é uma felicidade muito grande. Eu sou grato a Deus de ter a oportunidade de estar passando isso aí para todos vocês. E que vocês recebam isso no fundo do coração. E eu quero ver muitos testemunhos no altar. Eu quero ver muitos testemunhos que vocês alcançarão por causa da palavra de Deus. Eu vou ficar muito feliz com isso. Então vamos encerrar a nossa palestra e na próxima eu tenho certeza que Deus já preparou um banquete novo. Nós vamos então nos alimentar mais profundo ainda. Mas que Deus abençoe a todos vocês e que vocês tenham a vida abundante em nome de Jesus. Amém.